Estudos dizem que o aquecimento global vai aumentar o nível dos oceanos e várias cidades litorâneas podem ter partes engolidas pelo mar. Com um aumento de apenas 2 graus Celsius na temperatura média global, várias grandes metrópoles como Xangai, Bombai, Londres e Nova York correm o risco de desaparecer. O nível do mar pode aumentar 15 metros até 2300. Já se preparando para o futuro, Nova York tem um projeto de 25 bilhões de dólares para contornar os efeitos das mudanças climáticas. Nova York considera atualmente um sistema de terraplanagem e muros ao longo da parte sul de Manhattan, onde fica Wall Street. Chamado de Grande U, esta simulação mostra a concepção do projeto. Mudanças menos visíveis nos edifícios também terão de ser implementadas. Tudo isso faz parte do pacote de 20 bilhões de dólares para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O plano, que foi proposto pelo ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, tem grande apoio político. Uma boa notícia no momento em que Donald Trump assume a Casa Branca, negando a realidade do aquecimento global. O que podemos esperar da cidade, quando o planeta for 2 graus ou 4 graus Celsius mais quente? Estudos indicam que o nível da água do mar continuará a subir, com o derretimento das geleiras, e vão cobrir territórios onde vivem atualmente 280 milhões de pessoas. Com mais 4 graus, o fenômeno afetará mais de 600 milhões de habitantes, e nem as grandes metrópoles como Nova York, Sydney e Rio de Janeiro vão resistir. O relatório do Climate Central, que se baseia nas projeções de subida do nível médio das águas, foi acompanhado por imagens alteradas, criadas pelo artista gráfico Nicolailão. As projeções de subida das águas foram aplicadas a mapas topográficos de algumas das maiores metrópoles mundiais. Durban, na África do Sul, é o exemplo perfeito de como uma inteira cidade que pode desaparecer sob as águas, com o aquecimento global. Londres, a cosmopolita capital do Reino Unido, terá graves problemas com qualquer tipo de subida de temperatura. De 2 a 4 graus, a cidade tornar-se-á uma nova versão de Veneza, com grandes canais de água a correr por entre os prédios e os barcos, quase como única forma de circulação. Nova York, por outro lado, ainda será habitável com uma subida de 2 graus, mas se a temperatura aumentar para o dobro, a cidade vai tornar-se inóspita para a circulação e talvez sobrevivência. No Rio de Janeiro, cidade com mais de 6 milhões de habitantes, o nível da água chegará à altura dos carros, se o planeta aumentar 4 graus. Em termos de população, a China, país mais populoso do mundo, será a mais afetada. Com mais 4 graus, a subida das águas afetará um território onde vivem atualmente 145 milhões de pessoas, de acordo com este estudo, que não avalia a evolução demográfica, nem a construção de infraestruturas, como diques. Em Xangai, a cidade mais populosa do país, com um aumento global de 2 graus, ainda existirão áreas verdes e estradas, mas os acessos e a circulação dentro da cidade serão gravemente afetados se chegar a 4 graus, apenas os grandes arranha-céus estarão acima do nível da água. Bombai, cidade mais populosa da Índia, será parcialmente submersa pelo Oceano Índico, caso a temperatura suba de 2 a 4 graus. Mais uma vez apenas os pontos altos da cidade resistirão. Na Austrália, na cidade de Sydney, a água ocupará lugares reservados às pessoas, quando o aquecimento for irreversível. Com mais 2 graus, a cidade ainda conseguirá manter as principais condições de sobrevivência. Ben Strauss, um dos autores do estudo, destacou o perigo que as grandes cidades correm, mesmo com as previsões mais otimistas. A erosão no litoral acontece em uma velocidade alarmante, o que fez com que a pequena cidade se mudasse 2 vezes, levando até os mortos com ela. Aos residentes de Napaquiac que foram enterrados de novo aqui, descansem nas mãos de Deus e eterna paz. A comunidade se viu forçada a desenterrar os ancestrais e enterrá-los em covas conjuntas. Walter Nelson mantém um registro de quanto terreno foi perdido a cada ano. De acordo com seus números, mais de 60 metros desapareceram desde 2014. Napaquiac não está sozinha. Um estudo governamental adverte que a maior parte das 200 comunidades indígenas do Alasca está sendo afetada por erosões e inundações. Mais ao sul está Kinhagak, de frente para o Mar de Bering. Esta cidade também foi realocada, sendo a última vez em 1979.
Nunca vimos tanto avanço na erosão, é muito rápido. Cientistas calculam que o Alasca está esquentando 2 vezes mais rápido do que a média global. Neste ano, as temperaturas em fevereiro e março bateram recordes, e a água mais quente indica que o gelo permanente está derretendo, gerando afundamento de casas no solo. Mas antes do inverno vêm as tempestades que pioram a erosão. Em longo prazo, dada a velocidade da erosão e o aumento das inundações, toda a cidade pode acabar debaixo d'água. Mas as medidas tomadas para reduzir rápida e drasticamente as emissões de gases, com efeito de estufa, que alteram o clima e persistem na atmosfera durante centenas de anos, podem fazer a diferença. Mas a Climate Central admite que essa diferença poderá não ser o suficiente para evitar o aquecimento global, mas apenas para retardá-lo. Com apenas mais 2 graus, o mar ganha 4,7 metros de altura. Com uma subida da temperatura máxima de 1,5 graus, objetivo exigido pelas nações mais vulneráveis como os pequenos estados insulares, as águas ficarão pelos 2,9 metros, e a população afetada rondará os 137 milhões de pessoas. Já a este ponto, a alteração permanente de paisagens, de cidades costeiras, será inevitável. Se as emissões de gases, com efeito de estufa continuarem a sua progressão, como tem feito até agora, levando a um aquecimento de 4 graus, o nível das águas subirá, em média, 8,9 metros de altura. Algumas cidades não vão resistir a essas mudanças. Outros países serão particularmente afetados: Bangladesh, Vietnã, Indonésia, Japão, Filipinas, Egito, Tailândia, Birmânia e Holanda. Entre as principais cidades contam-se Hong Kong, Calcutá, Dhaka, Jakarta, Hanoi, Buenos Aires ou Tóquio. A temperatura planetária subiu, desde a Revolução Industrial, 0,8 graus, um ritmo inédito, gerado pelos gases emitidos pelos combustíveis fósseis. A comunidade internacional fixou o objetivo de manter a temperatura abaixo dos 2 graus, e deve se reunir em Paris, para tentar concluir um acordo universal, que permita alcançar esse valor. De acordo com a pesquisa, as residências perderão 120 bilhões de dólares em preço de mercado até 2045. Até 2012, Joe Tirone tinha uma casa aqui em Staten Island, em Nova York, mas o furacão Sandy passou levando tudo. A casa de Joe era perto do mar e já tinha passado por outras enchentes, mas as tempestades nos últimos anos ficaram mais frequentes. As casas que sobreviveram ao Sandy permanecem vazias e a proteção da área foi classificada como inviável economicamente. Joe ajudou os moradores a ter acesso a um fundo que comprava os terrenos pelo preço de mercado anterior à tempestade. Mas no coração de Nova York o cálculo é diferente. Com alguns dos endereços mais caros do mundo, não há espaço para perdas. Mesmo que o nível do mar vá subir no máximo 60 centímetros até 2050, a água até o fim do século vai alcançar 1,80 metro de altura. Até o final do século, cerca de $1 trilhão irão por água abaixo. As pessoas à beira-mar não poderão ficar, a menos que sejam muito ricas. Isto não é um risco, é inevitável. Se você gostou desse vídeo, e quer mais vídeos como esse no canal, deixe seu comentário, e dá um like. Obrigado por assistir, e até a próxima.